Olá, galerinha do sexto ano da Escola Aldair Pacheco Pedroso. Estou aqui, professora Thais, para dar uma revisão sobre as células. Hoje eu vou contar um pouquinho da história, da descoberta, da invenção de alguns instrumentos muito importantes para a descoberta das células e vou falar também um pouquinho de algumas classificações. Nas próximas aulas, nós saberemos um pouco mais a respeito da estrutura das células. Portanto, vamos lá? A invenção do microscópio por Leeuwenhoek no século XVII foi extremamente importante para o estudo das células. As células não são observáveis a olho nu, precisam ser aumentadas para serem observadas, e o microscópio, utilizando um jogo de lentes sobrepostas, aumenta a imagem dos objetos. O primeiro a observar um tecido ao microscópio foi Robert Rooke. Robert Rooke definiu o termo célula. Ele observou ao microscópio pedaços de cortiça. Cortiça é um pedaço de tronco de árvore, de casca de uma árvore. E há milhares de anos é utilizado pelo homem para fazer objetos, como por exemplo as rolhas de garrafa de vinho, placas para fazer murais e pregar recados, como outros utensílios, roupas, sapatos, bolsas, é utilizada de diversas formas. E ao colocar esse pedaço de cortiça ao microscópio, o que o Robert Rooke observou foram bolhas cheias de ar, caixinhas delimitadas cheias de ar. Essas caixinhas, ele pensou, nossa, isso parecem celas, celas de 4 paredes cheias de ar dentro. Mas são pequenas celas, pequenas células, células. Célula seria então o diminutivo de cela, que era o que ele observava ao microscópio. O que ele estava observando eram células mortas de um vegetal. Só que ele ainda não sabia o que era aquilo. Ele foi o primeiro a definir, né, que o que ele estava vendo era uma célula. E esse nome continuou sendo utilizado para descrever as estruturas de seres vivos observadas ao microscópio. Uma vez de posse deste objeto extremamente interessante, que possibilitava a observação de estruturas que não eram visíveis ao olho nu, os cientistas da época começaram a observar de tudo. E eles enxergavam pequenos organismos movendo-se na água, movendo-se em água de poça, no vinagre. Aqui eu coloquei algumas estruturas, algumas células que são observáveis ao microscópio óptico, que é o microscópio que você observa com a passagem da luz pelo material que você está observando. Então, esse aqui primeiro é um paramécio, que é um protista de vida livre. Ele vive na água, feliz e contente, não faz mal a ninguém. Aqui nós temos a euglena, que são algas unicelulares. Ela tem esse pigmento verde aqui, que é um pigmento fotossintetizante. Aqui nós podemos observar células da bochecha humana, né? E quando você coloca um corante
ele colore o núcleo da célula. A gente vê aqui, ó, o núcleo da célula, o citoplasma e em volta nós observamos a membrana citoplasmática delimitando a célula. Aqui, células de uma plantinha. Neste slide, eu apresento a estrutura básica da célula, que era possível de ser observada ao microscópio óptico. Então, era possível observar a membrana plasmática delimitando a célula, uma nuvem representando o citoplasma e uma estrutura mais corada, bem mais escura que o restante, que representa o núcleo celular. Essa é a estrutura básica da célula e posteriormente nós estudaremos mais sobre a estrutura da célula e veremos que com um maior aumento é possível observar também outras estruturas. Após observar muitos organismos, muitas estruturas, pedaços e pedaços de seres ao microscópio, os cientistas chegaram à seguinte teoria: todos os seres vivos são formados por células. E aqui nós temos representantes de todos os seres vivos, nós temos bactérias, nós temos animais, plantas, fungos, temos vários, os vários reinos de seres vivos representados nesse slide, para ilustrar que até hoje, desde lá o século 17, 18, até hoje a teoria celular ela se mantém. A única exceção para essa teoria é justamente o vírus. Os vírus, eles são acelulares. Então, quando a gente aprende biologia, a gente tem que ficar atento que para toda regra sempre tem uma exceção na natureza. Mas o que tem que ficar claro para vocês é: todo ser vivo é formado de células. A única exceção são os vírus. Uma vez chegada à conclusão de que todos os seres vivos têm células, os cientistas começaram a classificar os seres vivos em relação ao número de células que possuem. E nós podemos classificá-los como indivíduos de uma única célula, que são os seres unicelulares, e os indivíduos de duas ou mais células, que são os seres pluricelulares. Então, se eu tenho uma única célula, uma unicelular, uma célula. Pluricelular, plural, muitas células.
Quem são os seres unicelulares? Os seres unicelulares, como nós acabamos de definir, que tem uma única célula, são as bactérias, os fungos, as algas, os protozoários. Vejam bem, desses, os únicos que são exclusivamente unicelulares são as bactérias e os protozoários. Os fungos e as algas têm representantes pluricelulares também. Aqui nós podemos observar alguns exemplos de seres pluricelulares, ou seja, seres que têm duas ou mais células. Todos as plantas e os animais, aqui nós temos até um lobo-guará, algumas suculentas como exemplares, né, das plantas e dos animais, e alguns fungos são pluricelulares. Tudo bem? Os cientistas também classificam os organismos em função do tipo de célula que possuem. Existem seres vivos que possuem células sem núcleo. Esse indivíduo é denominado procarionte. E seres vivos com núcleo, de células com núcleo, que são os eucariontes. Como que funciona, então? O indivíduo que não tem núcleo, ele tem o seu DNA, o material genético, disperso no seu citoplasma, que é aí uma parte da célula, enquanto que o indivíduo que tem núcleo tem o seu DNA envolto por uma membrana que separa do restante da célula.
Aqui, ilustrando melhor, tem um eucarionte e um procarionte. Olhem como a estrutura do procarionte, ela é bem mais simples que a do eucarionte. O DNA, ele está disperso na célula. Olha, essa célula aqui, ela vai ser sempre, esse indivíduo vai ser sempre unicelular. Todo procarionte tem sempre uma única célula, né? Nesse caso aqui, nós temos uma bactéria com flagelo, ela tem uma parede celular em volta da membrana celular e o DNA disperso no seu citoplasma. Aqui nós temos um eucarionte, além da membrana celular que delimita a célula, nós temos o material genético organizado no núcleo. Então, DNA organizado no núcleo. Tem uma membrana que envolve esse material e que deixa ele separado do restante. E em volta desse núcleo nós temos um citoplasma cheio de organelas celulares que nós ainda vamos estudar em outras aulas. Então, muito mais complexo, com muito mais estruturas do que o indivíduo procarionte. Como eu já comecei a explicar no slide anterior, os procariontes, eles são representados pelas bactérias. Somente bactérias são procariontes, somente bactérias não têm um núcleo. E todos os outros organismos vivos, sejam animais, plantas, fungos, protistas, todos eles são eucariontes. Então, pessoal, nós vamos encerrando essa aula com um resumo do que nós aprendemos hoje, ou do que nós revisamos hoje. Primeiro, a célula é a unidade básica dos seres vivos. É a unidade básica estrutural, morfológica, funcional. Tudo vai acontecer no ser vivo dentro das suas células. Todos os seres vivos são formados por células. Essa é a teoria celular, que foi enunciada lá há muito tempo, porque nós sempre que analisamos e que olhamos algum organismo ao microscópio, nós vemos que eles são formados por células. A única exceção à teoria celular são os vírus, que fazem parte de uma grande dúvida da ciência, porque a gente não sabe. Eles possuem características de seres vivos, mas possuem características de seres que não seriam seres vivos. Aprendemos o que é um ser unicelular, que é o ser que possui uma única célula. E os exemplos de organismos que têm uma única célula são as bactérias,
os protozoários, alguns fungos e as algas. Aprendemos também o que significa ser um ser pluricelular, ter 2 ou mais células. E para exemplos deste grupo são os fungos, os animais e as plantas. Aprendemos também que são seres procariontes, que são seres que possuem células sem núcleo, e somente as bactérias são